Oi, gente, tudo bom? Ah, Ainda temos aqui algumas dúvidas do que vem a ser ecologia integral e de como isso pode orientar o meu trabalho e como o meu trabalho deve estar ligado com isso. Bom, eu estou gravando num café aqui no shopping, foi a hora que eu consegui parar para dar essa explicação para vocês. Então a gente vai ver algumas pessoas passando aqui, a gente vai ouvir alguns sons e a gente vai lidar com isso, tá? A primeira coisa para a gente entender é que você continua livre para escolher os seus temas. Só que os seus temas agora, eles precisam estar ligados com uma coisa maior, com algo que está em cima dele. O nosso desafio é sair um pouco das nossas ideias, das nossas vontades e a gente conseguir comunicar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente entende, com algo que está para além da nossa rotina, para além do nosso cotidiano. É claro, turma, que eu, como professor de história, eu tenho as minhas predileções de tema. Alguns de vocês já perceberam que eu poderia ficar 2 anos falando com vocês só sobre as relações políticas do final da Idade Média. É um assunto que eu adoro e um assunto que eu poderia ficar conversando com vocês durante horas, ou do aspecto político da história do Brasil. Mas eu preciso ter em mente que o meu conhecimento, ele se relaciona com os anseios de vocês, com aquilo que vocês precisam e querem aprender, com o que a escola espere que eu dê conta em termos de conteúdo escolar, com o que a família de vocês acreditam que vocês precisam aprender. Então, eu não posso ficar preso simplesmente naquilo que eu quero falar, muito embora aquilo que eu quero falar seja importante para mim e seja algo que eu ache que eu deveria passar para vocês. Eu passo, eu não me nego de falar sobre as coisas que eu sou apaixonado. Entretanto, eu estou sempre tentando comunicar aquilo que eu sou apaixonado com aquilo que eu preciso estabelecer de conhecimento junto com vocês. A lógica é mais ou menos essa. Então você vai escolher o seu tema, você vai trabalhar o seu tema, só que agora você tem um desafio a mais, que é comunicar esse tema a um tema que propomos para vocês, que é o tema da ecologia integral. Então vamos pensar em ecologia integral. Quando a gente fala em ecologia, vem a cor verde na cabeça de vocês. Você acha que você vai ter que falar necessariamente sobre meio ambiente, sustentabilidade, práticas de manejo de terra e de solo, e você chegou pra gente e falou assim: não, eu não gostaria de falar isso, agora eu vou ter que abrir mão do meu tema para poder falar sobre ecologia integral? A resposta é não. A gente vai fazendo a associação entre o seu tema e a ecologia integral. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer com vocês oferecer para vocês um pequeno panorama do que seria essa ecologia integral, ok? Eu peguei aqui da Fundação Gonçalo da Silveira, uma fundação portuguesa, uma definição que eu achei muito interessante, que eu acho que vai ajudar a gente a pensar. Vocês vão me dar licença que eu vou ler. A ecologia integral assume que a dignidade de cada pessoa apenas se expressa numa lógica de relações com as outras pessoas e com o mundo. Relação essa que não é de domínio, imposição ou competição, mas que se assenta na reciprocidade. O que é essa reciprocidade? É aquilo que eu ofereço para você, você oferece para mim, ok? O bem que eu te trago, você me traz. A ideia de ecologia integral, ela é uma ideia que tem por oposição a ideia da competição. Eu não estou aqui para competir com você, eu estou aqui para somar com você, porque nesse nesse ecossistema, estamos todos ligados de várias formas. E, turma, estar ligado não é uma escolha, né? Já venho falando isso para vocês há algum tempo, quando eu falo assim, conviver, lidar com o outro, não é uma escolha. O que nós escolhemos é como vamos fazer isso.
Então, o convite da escola para que possamos trabalhar com ecologia integral, ele não é um convite para você fazer proposta para que estejamos ligados, para que estejamos inseridos numa lógica de ecologia integral. Até porque nós já estamos inseridos nessa lógica. O que acontece com os meus alunos interfere em mim. O que acontece com as pessoas que sofrem na rua sem suas casas interfere em mim e eu interfiro nele. Nós já estamos ligados. O grande desafio não é nos ligar. O grande desafio é tomarmos consciência do quanto estamos ligados e o que vamos fazer em relação a isso. Então, ecologia integral ela traz alguns desafios que eu listo para vocês. O primeiro desafio é viver de forma realmente colaborativa, de forma que possamos realmente colaborar uns com os outros. Como eu falei, nós já estamos ligados a eles, só que nós estamos ligados muitas vezes por competição, muitas vezes por medo. E agora, será que a gente pode desenvolver um outro tipo de estar ligado que seja pela colaboração? Entender que fazemos todos parte de um mesmo eco? Outro desafio é a compreensão de que habitamos uma casa comum. Aquela brincadeira, coloquei o lixo para fora. Se a gente pensar que o planeta é uma casa comum, não existe fora. Porque a gente está sempre colocando o nosso lixo dentro da nossa própria casa comum, que é a nossa rua, que é o nosso bairro, que é o nosso planeta. Então, ele continua sendo nossa responsabilidade. Uma coisa que me ocorreu quando eu fazia as minhas anotações aqui do que eu gostaria de falar com vocês sobre ecologia integral é que o eco, ele também tem por definição aquele som que se repete. Então, quando você tem uma perspectiva de eco, aquilo que eu falo, ele vai se repetir, ele vai se propagar e ele vai voltar até mim. Vamos fazer uma analogia? Aquilo que eu faço também se repete, se propaga e volta até mim. Então, entender ecologia integral é tomar a consciência de que fazemos parte de uma coisa só. Como disse Leonardo Boff, é o entendimento de que a teoria do Big Bang nos oferece a dimensão de que éramos todos uma mesma molécula, né? Um mesmo átomo, éramos todos o mesmo átomo e esse átomo explodiu e virou tudo o que conhecemos. Se a gente olha para trás, ainda somos esse mesmo átomo, ainda somos a mesma coisa. Então, pensando assim, não existe o problema do outro, todos os problemas são nossos. E onde é que entra o meu tema no que diz respeito à ecologia integral? Eu posso falar sobre qualquer coisa? Pode sim. E a gente vai fazer o esforço de casar o seu tema com a ecologia integral. Conversei com alguns alunos que falaram: professor, gosto tanto de futebol. Aí eu perguntei: você já percebeu como o futebol é capaz de unificar pessoas? Nós já tivemos colóquios sobre um jogo de futebol que parou uma guerra. O futebol, ele mobiliza pessoas dentro de uma causa comum. Talvez, numa arquibancada de futebol, seja um grande exemplo do entendimento de que somos uma coisa só, de que podemos ser uma coisa só e estar sob o mesmo objetivo. Outros exemplos que vieram: homofobia. Ok, para você entender que o outro está ligado a você e você está ligado ao outro, você precisa respeitar a dignidade do outro em sua plenitude. E respeitar a dignidade do outro em sua plenitude é respeitar as suas essências. Então, turma, não vamos só falar sobre meio ambiente, não vamos falar só sobre o aspecto verde, digamos assim, da ecologia. Quando a gente fala de ecologia integral, a gente está falando da nossa vida, das nossas relações. E a gente colocou um desafio para vocês.
pensa no seu tema, pensa no seu gosto, pensa no que você acredita e pensa de que maneira o que você acredita vai ajudar a construir uma consciência de que todos somos uma coisa só. Tá legal? Um grande beijo, um grande abraço e espero bons desenvolvimentos de temas nesses colóquios.